Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Depacier, eu sou diretor jurídico aqui da ANEFAC. Primeiro, sejam muito bem-vindos ao nosso evento de hoje. Eu queria dizer que a ANEFAC, né, ao longo desses seus 53 anos, ela tem se preocupado em expandir sua atuação, além das áreas de administração, contabilidade, economia e finanças, mas hoje a entidade conta com representatividade em 7 grandes áreas de conhecimento. Além daquelas que eu já citei, hoje a gente também entrega conteúdo de qualidade para executivos das áreas de governança, tributos, tecnologia e capital humano. Cada uma dessas áreas possui uma vice-presidência e também uma diretoria que é composta por executivos de mercado, que tem por finalidade elaborar os estudos, conduzir discussões sobre temas de interesse da ANEFAC, como é o de hoje, dos nossos associados. A ANEFAC está sempre buscando gerar conteúdo, né? Sempre alinhado aos nossos propósitos. Agora, em julho, a gente completa 1 ano e 3 meses de pandemia e isolamento social, né? Felizmente, né, aí com as vacinas, o horizonte nos propicia aí uma visão um pouco mais otimista de melhora, e a ANEFAC já está pensando em receber vocês no tradicional congresso anual, né, que há 2 anos vem sendo realizado em formato 100% digital. E aí eu queria que vocês conferissem agora um pedacinho do que a gente está preparando para vocês no ano que vem. Pode passar. Por terra, pelo mar ou pelo ar. Escolha como trazer sua família para o Porto Belo Resort e Safari. Este paraíso na Costa Verde, com todos os quartos de frente para o mar. Desfrute diversas opções de atividades ao ar livre e em contato com a natureza. Seus filhos vão amar o clubinho e o incrível safari. Faça sua reserva. Porto Belo, lugar de ser feliz. Bom, e hoje a gente espera vocês, né, nesse grande evento. As inscrições vão ser abertas agora no mês de julho, porque eu peço que vocês fiquem atentos. Antes de chamar as nossas convidadas, eu queria dar uns recados importantes aqui. Para que a gente valide a presença de vocês, a gente pede que vocês escrevam o nome completo no chat. Esse evento vai estar em análise no CFC para pontuação, né, de educação profissional continuada, e a identificação é uma exigência para isso, para que vocês possam também receber os pontos após a aprovação. Então, eu incentivo a todos vocês a participarem conosco. Por favor, coloquem suas perguntas no chat no decorrer do evento. Nós vamos ter um momento final aqui que vai ser dedicado para as respostas. Pedimos que vocês não liguem a câmera ou o microfone para o bom andamento do bate-papo. Bom, recados dados aqui. Eu vou convidar agora as nossas duas palestrantes. A Patrícia Peck Pinheiro, que ela é Head de Direito Digital e Cibernético na Pires e Gonçalves Advogados Associados, e a Samara Schur, sócia-diretora de Cybersecurity e Privacy na KPMG Brasil. Bom dia a todos. Bom, hoje temos a honra aí de ter duas experts no assunto, né, que é um assunto que está super em evidência, e elas vão mostrar para vocês o porquê que ela está em evidência e por que as empresas têm que se adequar ao LGPD. Vou deixar a palavra agora aqui com a Patrícia Peck. Bem, bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao convite aqui da ANEFAC e também as palavras aqui do doutor Eduardo, né, que vai fazer a nossa mediação. Fico muito feliz de dividir esse momento aqui de orientação, né, a respeito da nova regulamentação com a doutora Samara, da KPMG, e que acredito vamos poder esclarecer várias dúvidas de todos. Nós organizamos o conteúdo para que eu coloque a primeira parte de contextualização da legislação. Já vou dividir aqui a minha tela com vocês, para que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de dar uma boa olhadinha na legislação aproveitem agora, para a gente poder ter uma visão geral do que significa ter que estar em conformidade com proteção de dados pessoais, e para quem já teve a chance, né, de analisar essa regulamentação, até assistir outras palestras, fazer aqui uma revisitação do tema, considerando que a gente já aí vamos estar sob uma fiscalização da autoridade, que vai ser o tema que a Samara vai tratar com vocês, para depois a gente participar aqui das perguntas e do debate. Bem, primeiramente,
eu queria colocar essa pesquisa feita pelo Gartner, né, de que o mundo todo está passando por essa onda de regulamentação de dados e que a gente está vivendo uma sociedade que está exigindo das instituições que apresentem o seu modelo de ética de dados, ou seja, como são usados os dados pessoais dentro das relações entre entes públicos, privados e indivíduos. Nós sabemos muito bem que numa sociedade da informação, que é o modelo de riqueza que nós vivemos há pelo menos os últimos 30 anos, dados são quase como o oxigênio para que a gente possa viabilizar os negócios, as relações e a inovação. Então, essas novas regulamentações vêm no sentido de trazer ali um framework, uma modelagem que garanta mais transparência no uso dessas informações, que exija que sejam seguidos ali princípios, como eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês, e também cuidados para a proteção desses dados pessoais. Então, isso é algo que já vinha sendo discutido, pelo menos dali do início dos anos 90 para cá, e tomou mais corpo depois da entrada em vigor do regulamento europeu, do GDPR, que muitos aqui já devem ter ouvido falar, né, o General Data Protection Regulation da Europa, que acabou trazendo essa referência internacional para muitos países. Essa é uma legislação considerada de impacto econômico. Por quê? Porque a partir do momento que iniciou o GDPR na Europa, a Comissão Europeia se posicionou dizendo que só continuaria fazendo negócios com países que tivessem uma regulamentação de mesmo nível. Então, ela acaba tendo esse efeito de barreira comercial. E por isso que hoje nós já temos aí, conforme esse gráfico, 66% de países com legislação de proteção de dados por conta desse efeito dominó. E aí, quando a gente fala das relações entre empresas, isso acaba também acontecendo, porque aí aquelas instituições que passam a estar dentro de um modelo de exigência de proteção de dados pessoais, no seu supply chain, né, na sua cadeia de negócios, passa a exigir dos seus parceiros, dos seus terceirizados, que também cumpram com a legislação, e aí, assim, um que exige do outro, que exige do outro, né, já que é uma legislação que traz bastante responsabilidade, como nós vamos ver aqui, você vai fazendo com que todos vão tendo que cumprir com a regulamentação para evitar barreiras comerciais. Então, é uma legislação de grande efeito econômico, né? Ela tem toda uma aplicação de proteção de direitos humanos, se entendendo que é uma evolução, uma releitura ali da Declaração Universal de Direitos do Homem de 48 para cá, mas o grande impacto é econômico, né? Como se coloca hoje. E aí o Brasil seguiu, né, nessa mesma linha, promulgando a Lei 13.709 em 2018, ali como uma das últimas medidas no governo Michel Temer, porque estava sendo muito exigido que o Brasil, pelo seu tamanho, porte, posicionamento econômico, como que seria um país sem ter uma legislação dessa natureza e até para evitar barreiras econômicas com a Europa. A nossa legislação é de 2018, mas ela tem pontes jurídicas com legislações anteriores. Por tratar de privacidade, se conecta com a Constituição Federal, por tratar de garantias, direitos de transparência e informação para o titular, como é o perfil de consumidor final com o Código de Defesa do Consumidor, por já tratar de proteção de dados pessoais, mas em qualquer suporte, mas devido à questão de suporte digital, se conecta com o Marco Civil da Internet, também com o Decreto do Comércio Eletrônico, ela tem pontos de interseção na parte da administração pública com a Lei de Acesso à Informação, que precisa ser harmonizado, inclusive, e aí, então, nós temos uma legislação vigente. Muito importante deixar claro para todos que entrou em vigor, deu 2 anos de prazo, 24 meses, em setembro de 2020, em pleno momento aí de pandemia, o que fez com que saísse uma legislação ainda em 2020, que foi a lei ali 14.010,
para que você prorrogasse a legislação, a entrada de multas a partir de 1º de agosto de 2021. Então, o que a LGPD traz de novidade para o Brasil? É uma regulação específica para tratamento de dados pessoais. Hoje, as instituições têm vários tipos de informação, né? Então, se eu tiver informação específica relacionada a dados financeiros de pessoa jurídica, de uma lista de CNPJs e o quanto tem de faturamento daqueles CNPJs, isso não está dentro da LGPD, não é dado pessoal. A LGPD só trata de dados pessoais, já vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, ela prevê a proteção desses dados pessoais em qualquer meio, seja ele digital ou físico, né, analógico, ela inclui legado, né? Então, mesmo aquilo que a gente já tem guardado em arquivo, em acervos em papel, inclusive, protege esse direito fundamental à privacidade, traz regras tanto para instituições públicas quanto privadas, sendo que na instituição pública tem um capítulo próprio, que é o capítulo 4º, a partir do artigo 23, inaugura um rol de direitos a titulares, ali do artigo 18 ao artigo 20, que nós temos que passar a atender, apresenta sanções próprias, são sanções na esfera administrativa, traz uma autoridade nova, específica, que vai ser explicada pela Samara aqui para vocês, não vou entrar nessa parte. Então, é uma legislação de 65 artigos, distribuídos em 10 capítulos, tem 6 domínios que nós precisamos atender, o da governança e proteção de dados pessoais, da gestão de dados pessoais, da segurança da informação, que tem um impacto muito grande nessa legislação, até por conta de ter uma situação de que, se você tiver violação de segurança nessa legislação, pode ser considerado uma gravidade maior de um incidente de dados pessoais, gestão de risco dos dados pessoais, gestão de dados pessoais nos terceiros e gestão de incidentes, por ser uma legislação que exige que você tenha um dever de reporte, de reportar situações de incidentes que envolvam violação de segurança com dano relevante. Então, tem que ter todo um procedimento bem detalhado para resposta a incidentes dentro da LGPD. Há alguns desafios, uma pesquisa feita recente, agora no 1º trimestre, em que há praticamente aí, muitos dizem que ainda há um desconhecimento do tema, né? A gente ainda tem esse desafio no Brasil, não chegou a ser feito muitas campanhas orientativas, né, desde o início aí da legislação para cá, até porque a própria autoridade é recente, também de encontrar especialistas mais no tema, considerando o tamanho do Brasil, a quantidade de instituições, né? Podemos talvez realmente ter tido aí um prazo, muitos entendem que o prazo pode ter sido curto, mesmo 2 anos, 2 anos foi o mesmo prazo dado do GDPR para a Europa, mas o europeu já tinha uma jornada, uma cultura maior, desde a Diretiva 46 de 95, quando chegou o GDPR, eles já faziam campanhas educativas de proteção de dados desde 2006, lá na Europa, então se entendia que ele já tinha um contexto mais preparado, e porque a nossa legislação pegou uma janela de tempo de mudança de governo, ali final de 2018 para 2019, mudança da administração e de pandemia, né? Então, assim, mesmo tendo dado 2 anos, não foi um momento assim mais propício, né, para esse nível de legislação, né? Então, o artigo 6º é muito importante, ele traz os princípios da lei, é uma legislação que exige, para estar de boa-fé, que aquele que trate dados pessoais, trate os dados com transparência, com uma finalidade muito clara, informada, aplicando um princípio da necessidade, que é chamado de minimização, que é só tratar dados minimamente necessários para aquilo que vai ser atendido na finalidade que foi informada, a importância também de se tratar dados com qualidade, para se evitar, por exemplo, situações como acontece de uma cobrança, de você ser contactado de forma equivocada. Eu recebo, às vezes, uma mensagem dizendo: Robson, você não pagou a conta, e eu sou a Patrícia Peck. Eu digo: gente, não sou o Robson. Então, esses são problemas relacionados ao princípio da qualidade de dados, né? Relacionado ao livre acesso, de que o titular tem que ter o direito de saber que informação é tratada sobre ele naquela instituição, né? De segurança, de proteger o dado, de não
não discriminar, de não ter uso de algoritmos que estejam discriminando, né? Seja tanto numa situação de oferta de crédito, de processo de seleção. Então, a questão da não discriminação, né? Como que a gente garante não discriminação? E aí, prevenção, responsabilização e prestação de contas. Então, dando alguns exemplos, para não me alongar muito, né? Você tem aí o dado pessoal, que é toda a informação relacionada a uma pessoa natural, identificado ou identificável. Então, a legislação traz essa questão dos dados relacionados à pessoa física. Então, você tem o nome, o CPF, o RG, o endereço, um telefone, mas também a foto de rosto, imagem de rosto, aquilo que identifica direto ou indireto, um número de matrícula, um número de funcional, uma placa de carro, o número do IP. Então, tudo isso entra na categoria de dados pessoais. Até então, as empresas estavam acostumadas a proteger o que a gente chamava de 4S. Né? 4S praticamente era fazer a proteção de dados relacionados ao sigilo bancário, ao sigilo de saúde, ao segredo de negócio e ao segredo de justiça. Agora a gente passa a ter que ter um trabalho de identificar, fazer um inventário dos dados pessoais, saber onde eles estão e levar a camada de proteção para esse fluxo de dados pessoais. Então é uma camada maior, a gente ampliou o que a gente tem que proteger de informações. Não é mais aquilo apenas que a gente rotulava como uma informação confidencial nesse formato do 4S que eu acabei de comentar com vocês. E aí nós temos também uma categoria mais especial, chamado dados pessoais sensíveis, que são dados relacionados às liberdades individuais dos titulares. Então, são os dados que estão ali numa categoria de dado de saúde, de dados relacionados à opinião política, opinião religiosa, também um dado relacionado à escolha sexual. Por isso que, se eu tiver um formulário em que a pessoa preencha algo sobre, às vezes até uma campanha de diversidade de uma empresa, que a pessoa coloca um nome social, ou agora que a gente coleta muito mais informação, se a pessoa tem carteira de vacinação de Covid, que as empresas estão pedindo isso, entra tudo aqui na característica de dado pessoal sensível, que tem base legal adequada para poder ser tratado no artigo 11, desculpa, e que você precisa ter todo um cuidado e uma limitação de utilização dessas bases de dados, que são bem específicas na legislação. Os titulares, como eu disse, são sempre pessoas naturais, então é a pessoa física do cidadão, do consumidor, é um representante legal de uma pessoa jurídica, a gente tem dados pessoais em contratos, né, que são aqueles dados de partes que estão assinando contratos, os dados de colaborador ou de um servidor público, o visitante que vem numa portaria ser identificado, que é capturado imagem, às vezes, por uma câmera de videovigilância, né, fornecedor ou terceirizado, que é aquela pessoa do fornecedor ou terceirizado que vem trabalhar, né, que vem fazer alguma atividade dentro daquele cliente, e os próprios dependentes que são beneficiários nas relações de trabalho ali que você acaba capturando. A lei tem artigo específico para menores de idade, que é o caso do artigo 14, que também tem regra de tratamento de dados. Aqui é só para mencionar os direitos dos titulares, que estão no artigo 18. Alguns a gente já tinha mais hábito, costume de tratar, ainda mais em relações de consumidor e relações trabalhistas, mas agora esses direitos dos titulares são para todos os titulares. Então, é por isso que você tem que ter um canal de atendimento de direitos titulares, normalmente num relacionamento com uma figura nova trazida pela lei, que é o encarregado de dados, que é o DPO, por isso todas as instituições estão tendo que nomear o seu DPO, e aí a legislação traz as figuras novas, que é o controlador e o operador como agentes de tratamento, e a função do encarregado, que é quem, inclusive, vai se relacionar e tem que atender ali todo um tratamento, que é o canal de comunicação com titulares e com a própria autoridade, como previsão ali da função do encarregado previsto no artigo 41. Para fechar, a legislação exige cumprimento da própria lei e cumprimento de segurança, senão vai entender que há irregularidade no tratamento de dados, como previsto no artigo 44. Do artigo 42 em diante, ela trata de responsabilidade, que é considerada objetiva e solidária. E o artigo 46, que exige as medidas de segurança que nós estamos sujeitos a aplicar, né? Senão, você pode correr o risco de uma violação ali de segurança. Então, prevenção é a palavra-chave,
É uma legislação que fala de mudança de cultura, que tem que implementar medidas técnicas, administrativas protetivas, tem que ter regras claras, então exige na gestão de risco atualizar política, contratos, procedimentos e treinar a equipe para poder estar atualizada com a nova legislação. É isso que eu tinha que colocar aqui para vocês, só para dar um panorama geral e passar a palavra para a Samara, dar a continuidade da apresentação. Muito obrigada, Patrícia. Pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer a ANEFAC pelo convite, agradecer a Patrícia pela companhia aqui na exposição. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a lei, sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quem é essa figura, devemos nos preocupar com ela, por que voltamos a falar tanto de autoridade recentemente, passar mais algumas visões aqui de riscos para quem está começando, né? Nós sabemos que aqui no Brasil a nossa maturidade com relação à privacidade, proteção de dados, segurança da informação, ainda é muito baixa. E quando nós falamos que ela é baixa, o que eu quero dizer é que as empresas, a alta administração, os executivos ainda não conhecem por completo quais são os riscos, as regras, a real necessidade de adequação, e muitas vezes até tem dificuldade de compreender a necessidade de fazer esse investimento, né? Então, trazendo um pouco da visão aqui das obrigações e dos riscos, a nossa ideia é facilitar esse caminho, abrir essa porta para vocês conseguirem compreender os reais riscos e o momento, o timing que nós estamos vivendo, em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi uma autoridade criada aqui pelo governo, né, submetida, aliada à presidência da República, tem esse papel, né, de fiscalizar, de garantir o cumprimento da lei, de aplicar sanções ou multas, caso a lei seja descumprida, e autuar eventualmente, auditar eventualmente, dependendo do tipo de situação com a qual ela se deparar. Tá? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui da situação pensando em autoridade nacional e como ela deve atuar. Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês no chat. Eu vi que tem algumas pessoas aqui já comentando, perguntaram da apresentação, a ANEFAC já disse que vai compartilhar com todos. Então, fiquem à vontade para mandar as suas dúvidas. Ao final da apresentação, nós vamos conversar um pouquinho sobre elas também. Me apresentando muito rapidamente, o Eduardo já adiantou, mas eu sou a Samara, sou sócia da área de privacidade e cibersegurança da KPMG. Deixo aqui meu e-mail, nesse QR Code vocês podem acessar também o LinkedIn, para mantermos contato, além desse momento de encontro aqui que a ANEFAC nos proporcionou. Ok? A Patrícia trouxe muito bem, né, um ponto de que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, já está vigente, desde setembro do ano passado. Isso quer dizer que todas as regras que existem na lei já são aplicáveis, exigíveis, por parte das autoridades públicas. E isso pode gerar consequências para algumas empresas, caso seja verificado ali algum ato de negligência, tá? A diferença é que, por mais que a lei esteja vigente desde setembro do ano passado, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi esse órgão criado pela Presidência da República para fiscalizar o compliance, para garantir a aplicação da lei, para criar cultura, educação de privacidade e proteção de dados aqui no país, estabelecer essa governança, essas regras de governança sobre privacidade e proteção de dados. Essa autoridade, ela começa agora em agosto, a partir do dia 1º de agosto, ela tem autorização para iniciar a sua fiscalização e, eventualmente, a aplicação de sanções. Essas sanções são específicas, aquelas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E essas sanções que podem ser aplicadas a partir de agosto pela ANPD. O que não quer dizer que, estando a lei vigente, e aqui pensando principalmente no cenário brasileiro, né?
temos tantas leis de setoriais, leis focadas em atividades específicas, nós somos um país extremamente regulado, né? E só no Brasil existem mais de 40 leis que mencionam dados pessoais ou tratamento de dados pessoais de alguma maneira. A LGPD foi uma tentativa de harmonizar todo esse ecossistema e, como a Patrícia bem colocou, não é uma lei que tenta impedir o tratamento do dado, dificultar o tratamento de dados, não, ela é uma lei que traz regras de governança mínimas para que você saiba quais dados você tem na sua operação, por onde eles circulam, para que você utiliza esses dados, quais são as finalidades de uso dessas informações, para que você possa encaixar as suas atividades naquelas possibilidades legais de tratamento de dados que a LGPD traz também, que nós chamamos de bases legais. Todas as suas operações, atividades, devem estar pautadas, baseadas em uma dessas bases legais trazidas pela LGPD, que nada mais são do que autorizações expressas, motivos pelos quais você pode tratar dados pessoais. Então, a lei traz essa organização, essa governança, a visibilidade, a transparência das suas práticas, né? A partir do momento que você sabe quais dados você usa, para quem, em quais operações, com quais terceiros você compartilha essas informações, você consegue, mapeando esses dados, prestar contas para titulares, prestar contas para autoridades, prestar contas para os seus parceiros comerciais, que vão começar a exigir um nível mínimo de adequação, de conformidade, para que se relacionem com você, porque a lei divide essa responsabilidade, né? O contexto é muito parecido com o Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido. A partir do momento que você decide compartilhar dados com terceiros, com fornecedores, com parceiros comerciais, qualquer incidente ou falha de segurança que leve a um vazamento dessa informação, acesso indevido dessa informação, a perda dessa informação, pode ocasionar uma violação à lei e todos nessa cadeia respondem juntos. A lei fala que a responsabilidade é solidária e muitas vezes, em se tratando de uma relação de consumo, pode ser considerada, inclusive, objetiva. E o que isso quer dizer em termos jurídicos, né? Quer dizer, basicamente, que todo mundo responde junto pelo dano causado ao titular, cada um na medida da sua proporção, cada um na medida da sua contribuição para aquele incidente. Tá? É importante só que a gente tenha essa visão mais holística de que quando nós tratamos dados, nós não precisamos olhar só para os riscos que estão dentro de casa, mas para os riscos que esses terceiros podem nos oferecer também. Tá? Quais são as sanções que podem ser aplicadas a partir de agosto pela NPD? Nós temos desde uma advertência simples, multas simples, suspensão ou bloqueio do tratamento de dados que vinha sendo realizado, e temos multas mais agressivas também, multas que podem alcançar um teto de 50 milhões de reais, inclusive aqui no slide ficou 500, gente, estou ajustando aqui ao vivo para não gerar dúvida nenhuma para vocês, tá? O teto da multa pode chegar a 50 milhões de reais, considerando esse limite de 2% do faturamento da empresa no exercício anterior. Vamos só alinhar aqui o entendimento de que 50 milhões de reais é o teto da multa, né? Não é toda a multa aplicada pela autoridade nacional que terá essa representatividade. Lá na lei ela fala que vai analisar uma série de questões, principalmente a gravidade desse incidente, o nível de negligência do responsável pelo tratamento desse dado, se o controlador do dado, responsável pelo tratamento do dado, colaborou durante as investigações, havia adotado o mínimo de iniciativas de governança, de segurança nas suas operações, se agiu com boa fé. Todos esses fatores são levados em consideração, e isso é muito importante, porque quando nós falarmos aqui da postura da NPD, nós vamos perceber que tem sido uma postura muito razoável e bem diferente dos demais órgãos reguladores aqui no Brasil.
tá? Na semana retrasada, eu estive com alguns diretores da Autoridade Nacional em uma palestra também. Eles falaram um pouco da postura que eles pretendem adotar e hoje nós vamos compartilhar isso com vocês. Amarrando esses dois pontos, né, se a lei está vigente, mas a Autoridade Nacional só começa a multar em agosto ou a sancionar em agosto, isso quer dizer que até agosto eu estou seguro? Não necessariamente, como nós falamos, existem várias outras leis do Brasil que mencionam dados pessoais de alguma maneira, que protegem os titulares dos dados, dos consumidores, as pessoas físicas em geral, e, portanto, já existem algumas decisões judiciais ou pedidos de sanção por parte do Ministério Público, dos órgãos de defesa do consumidor. Nós somos um país extremamente protecionista em relação ao consumidor. Nós temos, se nós considerarmos todos os PROCONs, mais de 1.000 órgãos de defesa do consumidor espalhados pelo país. Então, nós temos muitas autoridades concentradas em proteger os direitos desses consumidores, que muitas vezes compartilham seus dados pessoais também para adquirir produtos, serviços, experiências, e, portanto, caso haja alguma violação à lei, essas autoridades já podem aplicar, investigar e aplicar também sanções. Não são sanções da LGPD, como nós vimos aqui, não são as sanções específicas da LGPD que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas são sanções previstas nas nossas outras legislações. Então, lá no Código Civil, nós temos a possibilidade de reparação de danos, indenização por dano moral ou material. Nós temos também no Código de Defesa do Consumidor a possibilidade de aplicação de multas em caso de geração de danos para o consumidor. Nós temos uma legislação bem variada aqui, com possibilidades de sanção, né? Fato é que o mercado está um pouco mais preocupado nesse momento. Por quê? Porque em agosto, uma nova autoridade começa a interagir com as empresas, né? É uma novidade, é algo que nós vamos descobrir e aprender mais sobre a atuação da ANPD durante o atuar, né, desse órgão, a partir de agosto, mas nós já temos alguns insights aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu já vou avançar rapidamente aqui para o slide da ANPD, depois eu retorno, ela é um órgão que ele está submetido à Presidência da República e esse órgão vai, dentre todas essas atividades que vocês veem aqui em tela, principalmente ajudar o Brasil a compreender esse cenário, desenvolver iniciativas de educação, de cultura, de proteção de dados, disseminando esse conhecimento. A ANPD ela tem uma intenção, né, de se tornar uma aliada dos titulares dos dados, uma aliada também do mercado privado, do poder privado, do poder público, para ajudar o Brasil a construir esse nível de governança adequado, para que o Brasil consiga se inserir nesse mercado de tratamento de dados pessoais, que é um mercado muito vantajoso, né, e que é uma tendência mundial, global, que todos os nossos pontos de contato da nossa vida se transformam em algum serviço digital, em alguma experiência personalizada que utiliza os nossos dados como base para entender o nosso perfil, para entender a nossa capacidade econômica, para entender as nossas preferências, para se antecipar aos nossos problemas, tá? Então, a ANPD, ela tem esse papel de regulamentar, tirar as dúvidas sobre a lei. A Patrícia também trouxe, por exemplo, que a lei trouxe a obrigação de que deve existir um DPO, né, um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou DPO, que é o Data Protection Officer. A lei criou essa posição dentro das empresas e essa pessoa fica responsável pelo compliance, pela governança, por prestar contas para titulares, para autoridades, por conscientizar os nossos colaboradores. Mas a lei hoje determinou que toda empresa, independentemente do tamanho dela, do setor, deve ter um encarregado. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começa a comentar essas questões, a fazer consultas públicas com as pequenas e médias empresas, a compreender o cenário delas, para que, eventualmente,
né, numa regulamentação futura, seja determinado qual é o piso de quantidade de funcionários, por exemplo, para que uma empresa tenha essa exigência de ter nomeado um encarregado de proteção de dados. Então, a autoridade também avança para esse pedaço de informar como a lei deve ser interpretada na prática em vários dos seus aspectos. Tá? Além disso, essa autoridade vai firmar parcerias com outros órgãos de controle aqui no Brasil, com o Senacom, por exemplo, né, já foi firmada uma parceria para investigar em conjunto determinadas violações da lei, para compartilhar informações sobre as reclamações que são recebidas, para geração de rankings, né, daquelas empresas que são as mais acionadas por titulares de dados por, em tese, descumprir a lei, violar os seus direitos, tá? E ela segue com todo esse alinhamento da estratégia nacional, da política nacional de proteção de dados, como o Brasil vai se portar, como as empresas privadas devem se portar, poder público também, né, todos que tratam dados pessoais. As atividades são várias, mas as que mais preocupam o mercado são a fiscalização ou a auditoria, né, e a sanção, porque não se sabe não se sabia, né, até pouco tempo a ANPD não tinha se manifestado sobre como que ela comandaria essas situações. Eu trouxe aqui para vocês também alguns guias orientativos, guias de planejamento estratégico que a autoridade já publicou no seu site. Eu deixo o link aqui embaixo, se vocês tiverem interesse, curiosidade de conhecer o site da ANPD, conhecer que tipo de documentos já foram publicados em termos de orientação. Um exemplo é o formulário para notificar a autoridade da ocorrência de incidentes de privacidade, incidentes de segurança da informação que envolvam dados pessoais. Esse formulário já está disponível lá no site, vocês conseguem consultar alguns, porque eles recém começaram, mas alguns documentos importantes com já o pensamento da ANPD sobre essa atuação. Certo? E como eu disse para vocês, o fato de a ANPD começar a fiscalizar e multar agora em agosto, não quer dizer que nós estamos completamente seguros nesse sentido e que podemos ser negligentes, mesmo nesse último mês, antes do início da fiscalização e da aplicação das sanções pela autoridade. Porque já existem uma série de decisões judiciais, muitas delas liminares, outras já definitivas, punindo empresas, com base no Código Civil, com base em outras legislações que nós temos, por tratarem dados de forma inadequada, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, com os links respectivos também para vocês consultarem no detalhe depois, mas eu vou mencionar dois mais importantes aqui nesse contexto. O primeiro deles, essa decisão número 2, que está aqui no meio da nossa tela, foi uma ação judicial distribuída por um titular de dado, né, que quando ele adquiriu um imóvel perante essa construtora, um imóvel que era uma unidade específica em um apartamento, né, logo depois essa pessoa começou a receber uma série de ligações de empresas de arquitetura, marcenaria, reforma, todo esse contexto aliado a esse imóvel, mas um volume de ligações extremo, né, que realmente gerou um incômodo, várias ligações por dia, né, para esse titular de dado, inclusive mencionando a unidade específica que tinha sido adquirida, naquele edifício específico que tinha sido construído por essa e comercializado, as unidades comercializadas por essa construtora. Então, se chegou numa decisão aqui, né, numa expressão por parte desse juiz, no sentido de que essas ligações eram abusivas, geravam incômodo, e que sim, esse titular
merecia receber uma indenização por dano moral em razão desse incômodo, que foi arbitrado aqui no valor de R$10 mil, né? E também há, ao final, uma aplicação de uma multa de R$300 para cada ligação não autorizada recebida por esse titular, né? Então, nós vemos aqui que a autoridade nacional, sim, ela tem um papel importante, principalmente a partir de agosto, mas que as outras autoridades já vêm se manifestando sobre a lei, porque ela está vigente. E um caso bem recente, aconteceu na semana passada, foi a aplicação também de uma multa pelos órgãos de defesa do consumidor, pelo Senacom, a alguns bancos que estavam comprando, adquirindo, enriquecendo as suas bases de dados com dados de idosos, né, especificamente, que já estavam aposentados, e a partir da análise desses dados, era gerado um score de capacidade financeira e gerado um perfil de abordagem para oferecimento de crédito consignado pelos bancos, né? E os órgãos entenderam que esse tipo de postura era abusiva, porque você estava focando em um público que naturalmente já é mais vulnerável ou considerado pela lei hipossuficiente, né? E utilizando ali o score da sua capacidade financeira para fazer uma abordagem em massa de oferecimento de crédito consignado. Nesse tipo de situação, se entendeu também que havia uma violação à lei, porque existe um dos princípios da lei que fala que quando nós tratamos dados, nós não podemos discriminar os titulares. E discriminar significa se aproveitar também de alguma vulnerabilidade, alguma hipossuficiência, alguma capacidade reduzida de reação, quando você se coloca nessa situação de poder que uma instituição financeira pode ter frente a esse titular que não tem muito acesso à informação se comparado com a instituição financeira e também não tem tanto poder de discussão sobre as condições desse tipo de abordagem ou de contrato. Tá? Vamos voltar para a NPD, já falando dessas sanções, para amarrar aqui o discurso, a intenção que a NPD colocou nas últimas interações com o mercado sobre a sua atuação a partir de agosto. Ficou muito claro, a partir dessa interação com a autoridade, que a autoridade tem consciência de que a fiscalização em massa e a aplicação de sanções em massa é algo que não contribui para a criação de uma cultura e de uma educação de proteção de dados no país, que muitas vezes não contribui para solucionar os problemas que nós vamos encontrar em meio a esse caminho de tratamento de dados pessoais. O que a autoridade quer dizer com isso é que ela entende que uma fiscalização em massa, aplicação de multas em massa, só vai gerar mais judicialização, mais a distribuição de milhares de processos, de ações judiciais, querendo discutir a aplicabilidade dessas sanções, se foi correta, não foi correta, foi proporcional, razoável, não foi, diante daquela situação. Então, a autoridade colocou a sua intenção de, neste começo de atuação, inclusive porque a NPD só tem 3 fiscais nesse momento, né, 3 fiscais, para um país em que a gente tem 30 empresas por rua aqui no Brasil, né? Então, a capacidade dela de fiscalização ainda é reduzida, né? Mas ela colocou que, nesse primeiro momento, a autoridade vai focar nos pontos de negligência, nesses pontos que são maiores de negligência, né? Então, não vai, a princípio, haver uma fiscalização proativa, vai haver uma observação do mercado para que aqueles pontos de negligência muito graves, que estejam prejudicando titulares, na medida em que ela for recebendo essas reclamações, entendendo o cenário do mercado, ou num caso de vazamento de dados, de exposição de informações que coloquem as pessoas em risco, são nesses casos que ela vai atuar pontualmente no começo, até se estruturar melhor. E isto também passa, né, durante essa interação com a NPD,
e várias outras, né? Inclusive a ANPD vem fazendo diversas audiências públicas e reuniões públicas no seu canal do YouTube, então se vocês tiverem interesse em acompanhar, no dia 8 agora de julho, já vai haver mais uma audiência pública para discutir esse tema de fiscalização, como que a ANPD vai fiscalizar de fato as empresas, né, para nós acompanharmos, tá? Mas a autoridade vem estabelecendo muito diálogo, e um outro ponto importante que foi colocado pela autoridade foi que a autoridade tem consciência de que a lei é extremamente rígida, de que as regras de governança, as obrigações regulatórias que precisam ser cumpridas, elas são muito extensas, de que o Brasil tem uma maturidade baixa nesse tema, de que tem muitas empresas começando agora, né? Então, o que a autoridade colocou foi que não vai haver uma exigência a partir do momento de uma primeira interação com a empresa, uma primeira fiscalização, um primeiro pedido de prestação de contas. Qualquer primeira interação não vai ser baseada na expectativa de que as empresas já deveriam estar adequadas. Por mais que a lei tenha dado prazo de 24 meses para adequação e já esteja em vigor há quase um ano, vai completar um ano em setembro, nós temos a visibilidade da autoridade de que essa adequação é muito complexa e de que cada empresa precisa responder no seu ritmo. Então, o que a autoridade colocou foi que não haverá uma mentalidade de exigência de adequação total, mas sim haverá uma expectativa de que o mínimo tenha sido feito, de que as empresas conheçam a nova legislação, conheçam o seu cenário de tratamento de dados e, pelo menos, conheçam quais são os seus principais riscos, né? Que tenham adequado minimamente as suas políticas de privacidade, que tenham nomeado o seu DPO, que haja um mínimo de estrutura de governança estabelecida, que a gente sempre usa aqui um conceito de vitrine quando nós olhamos para as nossas operações de tratamento de dados, né? O que eu tenho na minha relação com o meu cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, né? O que eu tenho de recursos tecnológicos? Eu tenho um site, eu tenho um aplicativo, quais são as minhas interações contratuais ou via documentos, formulários, né? Que na interação direta com o titular podem me gerar um risco maior de privacidade. Essa é a nossa vitrine. Quando a gente pensa em vitrine, a gente pensa em tudo que atinge, no nosso processo de negócio, atinge diretamente a pessoa física, o titular, né? O titular que, como pessoa física, também é representado pelos nossos colaboradores na empresa. Então, por como que eu preciso pensar em proteger dados dos meus colaboradores, dos meus clientes, dos terceiros que se relacionam comigo, nesses pontos de contato que são as minhas vitrines, né? Então, se a gente tivesse que pensar aqui nos principais fatores de risco, né, seriam esses de ter políticas atualizadas, ter um DPO nomeado, ter o mínimo de documentação adequada nesses momentos de interação com o titular, para que seja formado um alicerce, né? Para que o mapeamento dos dados nas nossas operações, para nós sabermos quais dados temos dentro de casa, para que usamos, com quem compartilhamos, porque sem esse mapeamento eu sequer consigo prestar contas para titulares ou autoridades se me fizerem qualquer questionamento, né? Se me perguntarem onde você tem dados sensíveis na sua operação, onde você tem dados de menores de idade na sua operação, onde você usa algoritmos de inteligência artificial para tomada de decisão na sua operação, para gerar um score de capacidade de crédito, um perfilamento para envio de publicidade, enfim. O mapeamento te traz essas informações, inclusive viabilizando a prestação de contas. E o que a autoridade deixou claro também é que não terá essa expectativa de que todas estão adequadas, mas é muito um indicador muito bom de boa-fé, de diligência, que inclusive é um mitigador de sanção expresso na lei, né? Você ter o mínimo de planejamento, de demonstração de boa-fé e de diligência, né?
um mínimo de planejamento do que deve ser feito. Então, você não precisa estar completamente adequado, mas você deve conhecer os seus riscos e você deve ter um planejamento distribuindo as suas ações, as suas atividades numa linha do tempo, de acordo com a sua capacidade de estrutura, capacidade de investimento, capacidade de alocação de horas homem, de recursos, para trabalhar nessas operações. Porque a lei não traz regras que devem ser adequadas somente nos processos de negócio. Ela pede que se estabeleça uma governança contínua desse tema nas empresas, como a governança de compliance, que nós já temos, a governança de TI, governança de segurança da informação e vários outros exemplos que podem surgir nesse contexto. Eu trouxe aqui para vocês uma visão de quais seriam os principais pilares de um programa de privacidade, pensando em todas as necessidades que a lei traz. Vocês podem perceber aqui que é uma estrutura complexa, não são poucas obrigações que a lei traz, né? Desde o mapeamento dos seus dados lá no inventário, no primeiro pilar, até olhar para suas políticas, contratos, para sua governança interna, nomeação do DPO, do time de privacidade, dependendo do tamanho dessa estrutura. Existem relatórios de risco que precisam ser preenchidos em determinados casos que a lei determina. O atendimento aos direitos dos titulares, que a Patrícia também trouxe, vários direitos que a partir de agora devem ser atendidos extrajudicialmente, né, e faz parte dessa prestação de contas para o titular. A gestão de risco nos nossos terceiros, porque quando eu olho para os terceiros e compartilho dados com eles nas minhas operações, nós dividimos esse risco com o terceiro e respondemos juntos em caso de algum problema. Resposta a incidentes e assim por diante. Eu não vou passar por todos os pilares aqui, porque o objetivo é linkar com o conceito de vitrine que nós conversamos antes, né? Nós conversamos, portanto, que um bom alicerce para que você organize as suas atividades seria realizar um mapeamento dos seus dados, seria aqui esse primeiro pilar do inventário do ciclo de vida dos dados pessoais, e aqueles pontos de contato com o titular, que nós vamos passar aqui pelos pilares de políticas e contratos, com certeza, a nomeação do encarregado, que vai olhar para toda essa estrutura e regras de compliance na empresa, e aí eu vou pular esse pilar aqui dos relatórios de risco e vou partir para atendimento aos direitos do titular. Atendimento ao direito do titular é vitrine, sem dúvida alguma, né? A autoridade nacional, ela fala que não vai receber atendimento, reclamações de titulares, não deve receber reclamações de titulares, sem que antes eles tenham tentado resolver qualquer problema diretamente com o controlador do dado, né? Então, a empresa precisa estar preparada também para se resguardar, né, e ter um canal aberto ali de interação com o titular, que pode ser um portal da privacidade, com exercício de direitos automatizado na própria plataforma, e pode ser um simples e-mail, dpo@empresa.com.br, que é disponibilizado na sua política de privacidade para qualquer tipo de interação com o titular. Mas é uma vitrine, sim, e precisamos prestar atenção nesses passos. Então, de todo o programa, se nós tivéssemos que considerar aqui vitrines iniciais, né, para se começar a pensar na adequação, nós estaremos falando do primeiro pilar, inventário e mapeamento desses dados na nossa operação. O segundo pilar, políticas de privacidade, práticas de privacidade, contratos, a nomeação do DPO, e o atendimento aos direitos dos titulares. É saudável olhar para os outros pontos? Sem dúvida, principalmente resposta a incidentes, que costuma ser uma vitrine bem grande, né? Nós sabemos que é impossível evitar um incidente, só é possível mitigar esse incidente e estar bem preparado para responder ao incidente, para não destruir essa confiança que foi estabelecida com o titular do dado que se relaciona com você, tá? A partir do momento que você faz o seu mapeamento, que você entende onde estão os seus dados, por onde eles circulam e quais são as finalidades de utilização dessas informações, você já consegue ter uma visão mais clara dos seus processos de negócio que tratam dados pessoais. E aí você consegue ter a visão mais clara também de quais são os riscos
de privacidade, vou chamar assim, que você corre, porque você conhece já na tua operação quais são os ajustes de rota que precisam ser feitos, quais são as adequações nas políticas, documentos ou processos de negócio, ou até a criação de processos novos que não existiam antes, o que é bem natural, porque a Lei de Proteção de Dados trouxe muitas obrigações legais que antes não existiam, né? Então, por exemplo, estabelecer o atendimento dos direitos dos titulares, estabelecer um processo de verificação das regras de privacidade desde o desenvolvimento de produtos e serviços, que nós chamamos de Privacy by Design. Então, existem algumas obrigações ali que são novas, né? E aí, se você conseguir mapear esses teus riscos, entender quais são, você consegue, inclusive, aplicar metodologias que muitas estão disponíveis gratuitamente na internet. É o caso do NIST, por exemplo, que tem um framework de privacidade gratuito, disponível, e ele te ajuda a medir a sua maturidade, né? Quanto que você deveria ter evoluído dentro de cada pilar do seu programa de privacidade, onde você está, onde você quer chegar, dentro de uma zona de risco gerenciada, e quais são os planos de ação que você vai desenvolver para alcançar essa pontuação, para alcançar esse nível de risco gerenciado, para estabelecer esse planejamento, lembrando sempre que a autoridade, acima de tudo, quer saber se você conhece os seus riscos e se você tem um planejamento adequado para lidar com eles, acima de exigir que vocês estejam adequados ponta a ponta. Essa é uma metodologia de medição de maturidade da KPMG, mas existem várias outras que podem ser utilizadas e disponíveis na internet. É só ter o cuidado de avaliar bem essa fonte para ter a certeza de que vocês estão utilizando informações que são corretas, que são adequadas para as empresas. E, por fim, falamos um pouco de como o mapeamento pode nos ajudar a identificar riscos de privacidade, mas a lei ela traz outros pontos de entrada, vamos chamar assim, de riscos, né? Ela traz uma série de frameworks, de processos de governança que facilitam a identificação dos riscos de privacidade na operação. Risco bom é risco conhecido, né? Quando nós estamos no escuro, nós ficamos reféns de qualquer situação de descontrole em que não seja possível sequer prestar contas para titulares ou para autoridades. Então, é importante fazer um bom assessment de riscos, entender quais são, inclusive para você priorizar investimentos, saber por qual risco começar, por qual risco não começar, qual risco pode ser pensado numa segunda onda de projeto, uma terceira onda de projeto, mas quais são aqueles que gritam mais para a tua operação, certo? E para isso, eu trouxe aqui uma visão de controles de risco, tem várias visões aqui para compartilhar com vocês, mas para dar uma ideia de como construir essa visão de risco, inclusive para validar internamente na empresa os investimentos, os projetos que são necessários. Primeiro, é importante deixar claro que risco de privacidade é qualquer tipo de ameaça, de dano, de prejuízo, de problema que o titular do dado possa enfrentar. Sempre na lei nós vamos ter o foco no titular do dado, né, e não em primeiro lugar, e vamos ter foco também na empresa, na companhia, mas não pensando na empresa e na operação em primeiro lugar, pensando sempre no titular em primeiro lugar. Esse é o racional da lei, que devolve o poder de decisão sobre quais dados compartilhar e o que fazerem com os dados para o próprio titular, a pessoa física dona da informação. Então, toda vez que eu tenho uma situação que pode gerar um prejuízo, um dano, uma ameaça, um impacto negativo a um titular, eu tenho um risco. Como que eu identifico esses riscos? Bom, eu tenho o próprio mapeamento dos dados nas minhas operações, que vai me dar visibilidade de quais processos de negócio me oferecem riscos e não seguem algumas regras de conformidade. A lei traz também os relatórios de risco, né, que são relatórios que devem ser preenchidos para operações que têm dados sensíveis, para operações que usam como base legal, justificativa legal de tratamento, o legítimo interesse, que é uma base legal um pouco mais
delicada de se encaixar na operação também. Situações em que dados de menores são tratados, por exemplo, situações que podem trazer um pouco mais de prejuízo e risco à privacidade dos titulares dos dados. E aí a gente vai avançando aqui para vários outros pontos de entrada, né? Quando eu controlo a conformidade nos meus terceiros e eu tenho algum terceiro que não está minimamente conforme, que me oferece um risco maior, sustentam minha operação, tratam um grande volume de dados, eu tenho ali um risco. Se eu tenho atendimentos aos direitos dos titulares que eu não consigo cumprir, ou não consigo cumprir no prazo, ou não tenho sequer um canal para receber essas reclamações e pedidos, eu tenho um outro risco. Lá nos incidentes, também terei uma série de riscos, os incidentes acontecem frequentemente, né? Se a gente se depara aqui com uma empresa que fala, não, eu não tenho incidentes na minha operação, provavelmente ela não conheça que esses incidentes existem e estão acontecendo a todo momento, porque eles não geram reflexos tão grandes para a empresa naquele tipo de situação, mas sim, eles ocorrem com muita frequência, eles também geram riscos. Um risco clássico aqui de incidente é que se eu não adequar aquele controle que falhou e me gerou um incidente, o incidente vai acontecer de novo, né? Então, eu tenho um risco ali atrelado a um plano de ação, que é fazer com que aquele controle seja implementado ou funcione adequadamente, né? Vou trazer esse risco de desenvolvimento de produtos e serviços, caso, por exemplo, o time to market não me permita fazer as adequações de privacidade necessárias e eu tenha um plano de ação para regularizar isso em 3 meses, em 6 meses, e assim por diante. Todos esses riscos, eles podem ser alimentados numa matriz de probabilidade de gravidade ou qualquer outro critério utilizado pela própria empresa para medir os seus riscos corporativos. E isso pode trazer uma visibilidade muito interessante de por onde começar, né? Construir um racional de privacidade que faça sentido para o ritmo de investimento dessa empresa. Alguns modelos de negócio trabalham também com cartas de risco. Eu coloquei aqui em cima para vocês uma legendinha de como que seria, que tipo de informação uma carta de risco teria. Para que ela serve? Ela serve para formalizar que algum risco foi absorvido pela empresa. Porque riscos nós corremos a todo momento, né? Quando nós saímos de casa para atravessar a rua, nós assumimos o risco, algum tipo de risco. E nas nossas operações, nós teremos o mesmo tipo de cenário. Nós teremos uma recomendação do DPO, do encarregado, afinal, o encarregado ele não é um decisor, ele é um recomendador de compliance. E a empresa decide, na operação dela, se ela vai seguir aquela recomendação de compliance entregue pelo DPO ou se ela vai absorver aquele risco para a operação, porque faz mais sentido naquele momento, para aquele momento de negócio. E as cartas de risco, elas podem servir para formalizar, né, quem, em qual alçada, tomou aquela decisão de absorver aquele risco, estando ciente da violação que isso significava, dos riscos que isso significava e de precedentes, eventualmente, que existam de aplicação de multas de privacidade e proteção de dados nesse sentido, né? Sempre que acontece um incidente, a primeira pergunta geralmente é quem tomou a decisão de não proteger esse ambiente? Ou quem tomou a decisão de que esse risco poderia ser absorvido? E muitas vezes essa decisão não está na alçada correta, né? Então, a carta de riscos, ela ajuda, por um lado, a termos essa cadeia de informação bem construída, quais riscos temos e absorvemos e por quê, no momento de uma prestação de contas, inclusive interna, e ela ajuda a dar visibilidade para o tomador de decisão de todas as informações que ele precisa ter em mãos para tomar a decisão. Porque não podemos correr o risco de, no futuro, alguma área de negócio nos dizer, por exemplo, que assumiu um risco porque não tinha consciência da violação que isso representava, dos precedentes e multas altas que já haviam sido aplicadas nesse mesmo contexto, ou dos riscos legais, reputacionais, operacionais que corriam. Então, a carta de risco é um grande alinhamento de expectativas
né, entre a empresa, os riscos que são absorvidos, as áreas de negócio que participam desse processo, certo? Pessoal, obrigada, espero ter passado aqui uma visão bem holística, bem ampla, de como que devemos nos comportar nesse último mês, devemos nos preparar para agosto, quando a autoridade começa a fiscalizar e observar certas negligências. E eu fico aqui completamente à disposição, junto com a Patrícia, junto com o Eduardo, para responder os questionamentos de vocês. Samara, obrigado. Patrícia, muito obrigado. Vocês foram super esclarecedoras. Eu acho que, assim, vocês conseguiram dar uma abrangência, tanto no que se refere à parte de governança, dos direitos, o que a gente está falando aqui, o que é, né, dado pessoal, que isso muita gente tem dúvida, né? E também de como, o que esperar da autoridade daqui para frente, né? E como as empresas têm que se adequar. Uma pergunta que eu escuto sempre, que vocês comentaram, né? Falaram de governança e tal, mas é da figura do DPO, né? O DPO que vai ser o intermediário aí entre autoridade, titulares de dados e empresas. A pergunta porque muitas vezes o que a gente vê é que as empresas elas têm que escolher um DPO e às vezes é sempre a pessoa do jurídico ou a pessoa do TI. E a dúvida que essas pessoas têm é: eles podem ser responsabilizados pelos atos como DPO frente a titulares, frente à autoridade? Bem, vamos lá, Eduardo. Acho que só complementando um pouquinho, acho que a gente pode se dividir, eu e a Samara, né? É uma função nova do encarregado. A legislação, acho que a pergunta todo mundo fica com receio, né? Não chega a trazer a responsabilidade da pessoa em si, na pessoa física do encarregado, a responsabilidade nas violações é em cima do controlador e do operador, como previsto ali os agentes de tratamento. Agora, como ele tem um papel, né, como um executivo naquela função e cargo, se houver evidência de negligência, imperícia, imprudência, ou seja, as questões de responsabilidade civil na execução de cargo e função, sim, ele poderá ter uma responsabilidade, mas aí na sua execução de atividade. Esse é um dos motivos pelo qual, hoje em dia, já existe também um seguro relacionado à responsabilidade civil aplicada a encarregados de dados, a DPO, mas principalmente para aqueles que estão prestando um serviço de DPO as a service, né, terceirizado numa prestação de serviço. Porque internamente, como tem ali um organograma funcional, toda uma governança que é estabelecida, se você indica, como hoje acontece, um diretor jurídico tem a sua responsabilidade, um diretor financeiro, um diretor de TI, né, aquele que assume o papel de DPO, ele vai ter funções estabelecidas pelo artigo 41, né, de ter que atender às requisições de titulares, de ter que atender às requisições da ANPD, da autoridade, ter que fazer o acompanhamento de conformidade com a legislação. Então, se ele não desempenhar as suas funções, é que pode haver ali a avaliação interna da própria instituição se ele não cumpriu a contento, mas aí é mais o direito de regresso da instituição com relação àquele profissional de não ter feito esse cumprimento ou num clausulado de contrato, né, de prestação de serviço terceirizado, mas não direto da legislação, porque as responsabilidades de violação da legislação recaem sobre os agentes de tratamento, então, direto nos agentes. Muito bom. Posso complementar um pouquinho, Eduardo? Uhum. Claro, fica à vontade. É isso mesmo, assim, eu vejo, imagino que a Patrícia também, prestando consultoria aí para várias empresas hoje sobre LGPD, também tem essa experiência, né? Há uma dúvida, algumas dúvidas, assim, que são comuns, né? A primeira, de onde é o DPO? Uhum. Né? Onde ele vive, o que ele come, enfim, dentro desse novo cenário aí que foi construído, de qual área geralmente ele é. E existe um benchmarking, né, que foi feito na Europa e aqui no Brasil também, de que os DPOs, eles geralmente vêm das áreas ou jurídica ou de segurança da informação,
ou de compliance e também posicionado nesse benchmarking TI, né? A nossa autoridade já se manifestou num guia de adequação que ela publicou para o poder público especificamente, né? A autoridade disse que ela entende que um DPO que está alocado na área de TI, que é um diretor de TI, ele teria conflito para assumir esse papel junto com a responsabilidade por privacidade e proteção de dados nas empresas. Então, esse é um ponto de atenção para a gente levar em consideração. Ela se manifestou nesse sentido em relação ao poder público, mas não faria sentido que se manifestasse de uma forma oposta em relação ao poder privado, porque seria contraditório, né? Então, nós podemos pensar aqui que, se for possível evitar a nomeação de um DPO responsável também pela governança de TI, melhor. Agora, não existe um background perfeito, específico para um DPO, né? Não existe uma formação mais adequada, porque o encarregado ele precisa ter uma formação multidisciplinar, ele precisa conhecer não só a lei, a LGPD, mas o ordenamento jurídico brasileiro, como funciona, né, entendendo a correlação da lei com as nossas outras leis, ele precisa ter conhecimentos de segurança da informação, ele precisa ter conhecimentos de arquitetura e de como que o nosso ambiente tecnológico que trata os dados pessoais, principalmente, funciona. Então, existem hoje algumas certificações, alguns cursos para direcionar melhor esse encarregado, mas ele é, sem dúvida, uma posição mesclada aí de várias especialidades e vários conhecimentos que ele precisa ter. E um último ponto é que, no mundo ideal, esse encarregado, ele não acumula funções, né? No mundo ideal, eu digo Europa, com maturidade enorme de privacidade e proteção de dados, com empresas que realmente precisam de uma pessoa 100% dedicada para essa estrutura. Aqui no Brasil, existem algumas empresas que têm encarregados dedicados só para esse tema, mas é muito comum também que se acumule funções, né? Enquanto as empresas entendem quais são as atividades exatas do dia a dia, qual a extensão da atuação desse DPO, é comum que pessoas acumulem atividades jurídicas com proteção de dados, compliance com proteção de dados, segurança com proteção de dados, assim por diante. Entendido, super entendido, obrigado. Tem uma dúvida aqui que vem da Rita Análio. Ela coloca aqui o seguinte, que ela tem dúvida quanto a carta de risco, né? Como elaborar essa carta de risco? Se existe um formato específico que tem que ser adotado, né? E se os destinatários são os gestores de negócios ou a alta administração da empresa? Muito bom. Existe um debate muito grande sobre a carta de risco, né? Primeiro, existem empresas que não gostam da ideia porque imaginam que estariam formalizando uma tomada de decisão de absorver um determinado risco, e isso poderia gerar uma evidência ruim contra a própria empresa, né? Então, precisa ser estabelecido um processo, acima de tudo, de que quem tem acesso a essas informações são somente as pessoas que realmente gerenciam riscos na empresa, que tem no seu job description essa função, né? Uma carta de riscos, um mapa de riscos da empresa, ele não deve circular por todas as pessoas da empresa de forma controlada, porque realmente são informações sensíveis que constam ali, informações de risco que são necessárias para a governança, mas que isso deve ter um acesso restrito. Não existe um modelo único de carta de riscos, né? O que se recomenda é que seja decidido qual é o nível de alçada para tomada de decisão. Então, por exemplo, existem empresas que determinam que os seus diretores de áreas de negócio ou os seus gestores de área de negócio têm alçada para assumir riscos de privacidade, desde que os valores financeiros ali de uma potencial multa, sanção, não ultrapassem X mil reais. Se ultrapassar, então é um comitê executivo, um comitê de riscos, um comitê de privacidade que toma essa decisão. E aí, a partir dessa definição,
estabelecer uma carta em que se identifica quem é o tomador de decisão, se é um comitê, se é um responsável por uma área de negócio específica, qual é o problema, a descrição do problema, qual o risco que ele gera, pensando em risco reputacional, impacto à imagem, abalo à marca, perda de confiança do cliente, um risco legal, aplicação de uma sanção, de uma multa, de recebimento de ações judiciais, ou um risco operacional, um risco que pode paralisar as minhas operações, por exemplo, né? E com certeza fazer constar ali quais são as violações da lei, quais os artigos da lei, que seja LGPD ou esparsa, que seriam violados. Eu coloquei ali na apresentação também que vocês vão receber um link de um site que tem toda a relação das multas já aplicadas na Europa, nesse contexto de privacidade e proteção de dados. Então, se você quiser fazer um benchmarking, entender mais ou menos o valor da multa que seria aplicável a um caso como aquele, também é possível de se incluir numa carta de riscos para cumprir esses dois objetivos, que é dar visibilidade para a área das informações que ela precisa ter para tomar a decisão de forma segura, e, por outro lado, também registrar quais são os riscos absorvidos pela empresa e qual o nível de alçada ali de tomada de decisão, para que o mapa de riscos tenha esse fundamento, né? Bem, essa base, esse alicerce bem construído. Entendido. Patrícia, você fala de controlador e operador, né? Quando você fala na tua explicação, e uma das coisas que você comentou também é sobre governança, né? Ou seja, com base na LGPD hoje, mesmo aquelas empresas que são prestadoras de serviço, por exemplo, a ANEFAC conta com muitos profissionais que são contadores, né? E que, por sua vez, têm seus escritórios de contabilidade, ou seja, eles fazem as folhas, né, de pagamento das empresas. Esses contadores, pelo que eu entendi, aí eu queria que você falasse um pouquinho, eles têm que se adequar à LGPD para que eles continuem prestando serviços, ou seja, para que eles possam continuar vir a ser contratados por empresas, principalmente de todas, mas as de maior porte, que têm matrizes lá fora. Caso contrário, podem perder uma fatia de clientes aqui, né? Sim, Eduardo, sabe que como eu estou presidente, né, da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados na OAB São Paulo, e a gente tem falado muito que os setores dos profissionais, assim como escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, as próprias empresas de consultoria, esses todos que prestam serviços assim e que manuseiam, tratam muitos dados pessoais sensíveis das empresas, né, que você recepciona isso num contrato de terceirização para realizar atividades, né, financeiras, contábeis, jurídicas, de análise de riscos e tá, são os primeiros que precisam estar em conformidade, porque realmente, primeiro, por conta da legislação, exigir isso nos agentes de tratamento e porque os próprios clientes, nessa relação entre PJs, vão passar a exigir isso nos contratos. Então, muitos, desde 2018 para cá, já passaram a apresentar um questionário ali na parte de compliance, como um due diligence assim, do compliance, perguntando para o fornecedor se você já está em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Alguns começaram isso ainda por conta da regulamentação europeia, como você comentou, multinacionais que já começaram antes, quando entrou a vigência do GDPR em 2018, e outros iniciaram esse envio de questionário de uma forma mais irregular, né, digamos assim, de setembro para cá, de setembro de 2020 para cá. Então, para não perder, né, esses contratos de prestação de serviço, é essencial realizar essa conformidade e transmitir essa segurança de que já está, né, com a conformidade da LGPD, e até por conta de sabermos não só do risco de uma situação de irregularidade com uma nova legislação, mas imagina o risco reputacional, né, de sair uma notícia ou algo assim, de que uma dessas instituições, seja um contador, seja um escritório de advocacia, seja até uma Big Four, sai ali de que está num processo administrativo de multa ou sofreu um vazamento. Quer dizer, esse efeito também reputacional muito forte que
que essa legislação possui abala muito esse perfil de profissional, né, que atua com esse tipo de trabalho para as empresas, né? Então, entendo que sim, que essa exigência chega muito, muito fortemente para quem atua no setor de contabilidade. Até porque, pelo que eu entendi, a legislação ela fala de publicização da penalidade, né? Então, quer dizer, aquelas empresas que vierem a ser penalizadas pela NPD, elas podem ter uma publicidade dessa penalidade e isso pode afetar diretamente a reputação delas, né? Exatamente, faz parte até constar do próprio portal, né? A autoridade já tem um site, né? Já tem ali um portal, e como um dever de transparência da autoridade, dos próprios atos administrativos, né? Fazer parte, constar ali, como acontece nas autoridades similares, nos DPAs, Data Protection Authority dos outros países, você consegue acessar via sites os casos, né? Que tenham tido ali que tenham sido tramitados e aplicado penalidades. Então, você acessa, você consegue ver o nome dos agentes de tratamento, o que foi o artigo, né, objeto da violação, qual foi a decisão daquele órgão, aquele órgão, no caso, a autoridade, né? Então, sim. Né? E acho que aqui no Brasil, ainda mais por conta desse efeito de começar, né, essa fiscalização mais efetiva, independente da publicização dada pela NPD, a gente tem um efeito imprensa mesmo, né, de querer noticiar os primeiros que forem até advertidos ou que receberem alguma coisa, já vai ter esse efeito também. Tem uma dúvida que eu queria perguntar para vocês duas, que é com relação... A gente tem visto aí vários mega vazamentos, né, começou CPF, conta telefônica, ou seja, você vê aí que várias empresas multinacionais, inclusive, que teoricamente têm, né, as ferramentas necessárias, sejam em sistemas ou de pessoas, de estruturas de governança para dirimir esses riscos, mas ainda assim você vê esses vazamentos acontecendo, né? Esses vazamentos de dados pessoais. Eu queria... Como vocês acham, né, por conta da GDPR, né, a lei europeia, que a gente se baseou aqui no Brasil para fazer, como vocês entendem que a autoridade... Tem algum indício de como a autoridade vai se colocar frente às empresas que tiverem vazamento? Porque eu entendo que não tem como você evitar 100% que um hacker entre na tua empresa e divulgue dados pessoais, obviamente, sem autoridade, né? Porque você sabe-se que os sistemas vêm evoluindo, você vê aí as principais instituições no mundo sendo hackeadas. Como vocês veem isso? Ou seja, como vocês entendem que a NPD pode encarar esses vazamentos? Muito bom. Eduardo, essa é uma excelente pergunta, porque a gente foge um pouco daquele pensamento de que qualquer coisa que acontecer, a gente pode sofrer uma multa extremamente alta, 50 milhões de reais, etc., né? A NPD publicou na semana passada uma minuta de regras que ela pretende seguir na fiscalização, como vai funcionar esse procedimento administrativo, e ela abriu para essa consulta pública, inclusive, por parte das empresas. E lá tem uma tabela muito interessante que eles trouxeram, em que eles pretendem usar para medir reincidência de incidente, medir gravidade, medir o risco. Então, eles fizeram uma espécie de um ranking, né? Em que se a empresa ela só teve um incidente pequeno e que foi realmente algo causado por um ambiente, por um ataque externo, por exemplo, que todas as medidas de segurança que ela podia adotar, de acordo com a estrutura dela, ela adotou, então a multa correspondente ou a sanção correspondente seria uma advertência. E aí, numa escala, ela vai evoluindo, né, essas sanções até chegar numa multa extrema, chegar numa sanção um pouco mais agressiva. Então, imagino que por tudo que já foi visto e falado pela autoridade, que haja uma avaliação de proporcionalidade, de razoabilidade. Nós falamos muito da boa-fé, da diligência, de mostrar que
você conhece os seus riscos, que aqueles que são mais graves você já tratou, pelo menos tem um plano de ação para lidar com eles, né? Os incidentes não necessariamente precisam ser reportados para a NPD, existe uma definição na lei de que sempre que um incidente causar um risco relevante para o titular do dado, a lei não define o que é o risco relevante, a gente tem algumas orientações aqui de normativas europeias sobre isso, para basear a nossa interpretação, mas sempre que houver um risco relevante para o titular, aí sim eu preciso notificar os titulares e a NPD. Não é sempre que existe essa obrigação de notificação para a autoridade. Mas mesmo quando houver, né, não quer dizer que reportar um incidente para a autoridade signifique necessariamente a aplicação de uma sanção ou de uma multa. Observando todos esses fatores que atenuam ou agravam as multas, a autoridade pode chegar à conclusão de que você fez tudo o que podia fazer para evitar aquele incidente, de que os seus controles de segurança da informação são bons, aplicados, implementados, eficientes, e que, em razão de não se poder evitar um incidente e de uma ação maliciosa externa, você se tornou vítima desse cenário também. Se houver pouco dano causado para o titular, ou um pouco dano causado para o ecossistema de privacidade e proteção de dados como um todo, pode ser que sequer haja a aplicação de uma sanção. Então, nós precisamos ter em mente sempre essa régua, que a autoridade ela não vai tomar uma decisão sobre a aplicação da sanção só baseada no que aconteceu e em que tipo de consequência causou, mas em todo um contexto de como você estava preparado para receber esse momento, como que você colaborou, abriu as portas para titulares, para autoridades, para se comunicar sobre esse incidente, prestou contas, aplicou as medidas de correção rapidamente para que esse incidente não continue causando prejuízo para titulares, né? E a autoridade está consciente, acima de tudo, de que incidentes são inevitáveis, eles vão acontecer. Só a proporção deles e a gravidade dos danos que eles causam para os titulares dos dados que vão ser diferentes dependendo das medidas de prevenção que você adotar. Perfeito. Patrícia, você tem um compromisso, né? Agora às 11h30. Uhum. Bom, eu queria te agradecer imensamente a participação. Você abrilhantou aqui a nossa manhã. Muito obrigado. E espero poder contar com você novamente aqui na ANEFAC, né? Conhecimento de LGPD, Cybersecurity. E queria agradecer, deixo a você aí, para que você se despeça aí dos nossos participantes. Obrigada, Eduardo. Já mandei também a apresentação para vocês poderem compartilhar com todos. Respondi ali um pouquinho no chat já algumas das dúvidas colocadas. Queria agradecer a oportunidade. Tenho certeza aí que temos uma longa jornada de aprendizagem, né? Acho que a ANEFAC, assim, com toda certeza, como outras entidades, pode manter aí, né, esse comitê permanente para poder tratar da temática e poder evoluir com encontros periódicos junto aí aos associados, porque eu acho que isso tem sido algo muito importante, né? A gente chegou a colaborar com outras entidades para criar alguns guias, né, alguns materiais que podem ajudar, assim, no apoio orientativo às entidades setorizadas, e lembrando a todos que a própria LGPD prevê que as entidades representativas possam protocolar junto à NPD algumas questões que sejam mais verticais da aplicação da lei naquele setor específico. Então, existe esse campo de diálogo, de a gente poder entender que é uma legislação que foi elaborada de forma mais horizontal, é uma lei para aplicar para todos os setores econômicos, público e privado, para todos os tamanhos de empresa, mas que agora, né, a gente passa a ter que conseguir enxergar algumas particularidades. Então, a gente vem ali tentando atender no lado de instituição de ensino, poxa, tem coisas na legislação, quando você vai olhar o lado da educacional, tem particularidades que precisam ser trabalhadas. Quando você olha as startups, tem particularidades que já têm sido debatidas com a autoridade para o setor das startups, pequenas empresas. Então, eu fico aqui também à disposição para colaborar em algum comitê nesse sentido, e agradecer aqui o apoio da Samara, que também foi fantástica, uma palestra brilhante, eles têm feito um trabalho maravilhoso, já tivemos chance
de estar juntos aí em alguns projetos. Fico muito feliz, agradeço. Vou precisar entrar nessa outra call. Imagina que a gente está nessa corrida aí para ajudar muitas instituições, então, assim, as agendas têm sido desafiadoras, né? Falta só criar um bot, assim, sabe, uma inteligência artificial para nos ajudar mais um pouquinho, né? Mas fico feliz, espero ter conseguido contribuir aqui. Muito obrigada a todos. Um bom dia, fiquem com saúde e segurança, né? Muita segurança aí para todos. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Samara, eu vou abusar um pouquinho mais de você, tá? Eu queria que você me esclarecesse um pouco, porque a gente estava falando aqui, ficou claro que a lei tem uma série de conceitos, artigos e etc. A questão de você sempre definir uma base legal para aquele dado. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho de legítimo interesse, porque isso é alguma coisa que causa dúvida quando a gente fala com as empresas, que as empresas falam, bom, eu tenho que ter uma base legal aqui, ou seja, para eu coletar aquele dado daquele titular, eu preciso ter uma base legal, mas o legítimo interesse, ou seja, eu, empresa, não preciso do consentimento. Essa diferença entre consentimento e legítimo interesse, eu queria que você falasse um pouquinho, só para que o pessoal entenda um pouco melhor essa principal diferença entre esses dois conceitos. Muito bom, obrigada, Eduardo. Bom, pessoal, a LGPD ela é muito positiva nesse sentido. Tá? Antes da lei, nós tínhamos uma base legal, uma justificativa de tratamento de dados, que o motivo pelo qual nós poderíamos tratar esses dados, que era o consentimento. Eu precisava pedir autorização para o titular do dado para tratar essa informação, para coletar essa informação, para fazer qualquer coisa com esse dado, para armazenar, para compartilhar, enfim. A LGPD, ela trouxe mais 10 possibilidades. São 11 bases legais no total, se você considerar as bases que servem para dados comuns e bases que servem para dados sensíveis. Então, a gente sai de um cenário em que eu só podia tratar dado pessoal com o pedido de autorização para o titular e entra num cenário em que o consentimento continua existindo, ele é, sim, uma das bases legais, tá? Mas existem outras 10 possibilidades de bases legais e para todas essas outras 10, o consentimento não é necessário. Não existe uma hierarquia entre uma base e outra, né? Então, não existe esse pensamento de que o consentimento deve ser a última opção. O que existe é a interpretação da adequação daquela base legal para o teu processo. Então, se você tem um processo de geração de score, de crédito, de pessoas físicas que se relacionam com você, existe uma base legal específica chamada proteção ao crédito. Você pode utilizar, dependendo dos dados que você tiver ali, se não existirem dados sensíveis nessa operação, a base legal de proteção ao crédito para coletar esses dados financeiros e gerar esse score. E não preciso do consentimento. Por quê? Porque a base legal não é o consentimento, é proteção ao crédito. Esse mesmo racional a gente aplica para legítimo interesse. O legítimo interesse é uma base legal, que ela consta lá no artigo 10 da lei, ela é tradicionalmente utilizada para promover os seus produtos e serviços. Então, sempre que você promove a tua iniciativa comercial, os teus serviços, produtos, faz marketing, envia qualquer tipo de promoção, cupom, voucher, qualquer ponto de divulgação da tua atividade, ela tradicionalmente seria tratada com base no legítimo interesse. Só que o legítimo interesse tem algumas limitações. Para o legítimo interesse, eu não preciso coletar o consentimento, né? Eu posso tratar o dado diretamente, mas eu tenho algumas limitações. Primeira limitação, eu não posso usar legítimo interesse em processos de negócio que tenham dados sensíveis. Não posso usar legítimo interesse em processos que tenham dados de menor de idade. E sempre que eu usar o legítimo interesse como base legal, eu preciso pensar nesse equilíbrio. Imaginem que, quando eu trato um dado de um titular, e ele não me deu autorização para isso, ele tem que ter, no mínimo, a chance de se descadastrar, que é o opt-out, que a gente chama, né? A possibilidade de ver que o seu dado foi tratado e se manifestar no sentido de que ele não quer mais que esse dado seja tratado.
Então, eu não coleto o consentimento, mas eu dou a oportunidade para ele desembarcar se ele quiser, se for da preferência dele. E existem alguns outros requisitos. Então, por exemplo, precisa haver o mínimo de expectativa alinhada com esse titular de dado, de que o dado dele vai ser tratado. Precisa haver transparência com relação às suas práticas. Então, as suas práticas precisam estar muito transparentes na política de privacidade. Com relação à expectativa de relacionamento com o titular, o que a gente pode interpretar disso é que quando alguém já for teu cliente, ou for um prospect, alguém que já manifestou algum interesse pelos teus produtos e serviços, né? Só não firmou essa relação ainda. Ou é uma pessoa que já tem um relacionamento contigo de alguma maneira, espera que você utilize os dados dele de alguma maneira, né? Não se usa legítimo interesse para fazer abordagem de marketing em massa, em mar aberto, que a gente fala, né? Quando a gente coleta lá nas redes sociais uma série de características pessoais das pessoas, forma o perfil delas e sai atingindo com publicidade ou marketing essas pessoas. O legítimo interesse, ele, em tese, não se aplicaria para essa situação. Existem várias interpretações, mas precisa haver um mínimo de expectativa do titular em relação a essa abordagem, esse relacionamento contigo, transparência das práticas, a possibilidade de se descadastrar, tá? Então, no consentimento, eu tenho requisitos da lei em que o consentimento se aplica. Não se encaixou nesses requisitos, podemos utilizar qualquer uma das outras 10 opções, desde que ela se encaixe melhor naquele contexto. Eu não sei, Eduardo, se você quer que eu entre um pouquinho mais no detalhe do consentimento, ou se já está suficiente? Eu acho que ficou claro a questão do legítimo interesse, né? Quando a empresa pode não pedir o consentimento do titular. Eu acho que você explicou de forma claríssima, acho que deu para entender. E o legítimo interesse também, ele não precisa ser utilizado só para atividades de divulgação dos teus produtos e serviços, né? Dentro desse contexto, o legítimo interesse é qualquer atividade que dentro da tua iniciativa comercial você tenha interesse, legítimo interesse de desenvolver para que você tenha o andamento normal do teu negócio, o desenvolvimento do teu negócio. Então, quando se capta, por exemplo, currículos de pessoas que gostariam de trabalhar conosco na empresa, eu posso basear essa atividade no legítimo interesse. Eu tenho um legítimo interesse de atingir pessoas que têm interesse em trabalhar comigo. Não preciso me restringir aos produtos e serviços, mas a utilização mais tradicional é essa. Ótimo, obrigado. Samara, uma coisa que eu tenho visto muito, assim, umas dúvidas que empresas têm colocado, e aí empresas de diferentes tamanhos, é a questão do uso do WhatsApp. Porque hoje a gente sabe que as empresas, os funcionários das empresas, com clientes, com prestadores de serviço, acabam utilizando muito o WhatsApp como ferramenta de trabalho. Às vezes o próprio WhatsApp pessoal, não um business. Como você vê essa utilização? Você entende que isso pode ser um risco para fins de LGPD, a utilização dos funcionários de WhatsApp para trocar mensagem, imagem, etc.? Olha, depende da finalidade do uso do WhatsApp, né? A gente sabe que hoje em dia o WhatsApp facilita muita coisa no nosso dia a dia no trabalho. A gente não pode negar a existência dele. Todos nós utilizamos o WhatsApp para que a gente possa se comunicar com as pessoas com quem a gente trabalha. O grande ponto aqui é com qual profundidade eu vou usar o WhatsApp como uma ferramenta corporativa, porque se eu começar a compartilhar arquivos, documentos, dados de clientes por meio do WhatsApp, eu preciso ter a consciência de que eu estou me utilizando de uma aplicação que eu não tenho controle sobre ela. Apesar da comunicação ser criptografada ponta a ponta, só as pessoas que realmente enviaram e receberam aquela mensagem têm acesso ao teor da informação. Isso não quer dizer que eu não possa ali encaminhar por engano para alguém no WhatsApp, assim como acontece no nosso e-mail corporativo, né? E não quer dizer, e também que se eu precisar, eu não tenho controle sobre o compartilhamento dessa informação, porque a partir do momento que eu encaminho para uma pessoa específica, eu não tenho controle do compartilhamento por parte dela com outras pessoas. Então, sempre que a gente falar de aplicações que estão fora do nosso ambiente homologado na empresa,
a gente precisa ter muito mais cuidado com esse compartilhamento de dados. Muitas empresas proíbem esse compartilhamento justamente porque não conseguem ter o controle ou a rastreabilidade da informação, que é algo que é saudável para uma prestação de contas, caso um incidente aconteça, por exemplo. No WhatsApp é muito difícil rastrear tudo o que aconteceu com essa informação, é impossível rastrear, porque a comunicação é criptografada de ponta a ponta. Então, eu vejo que, sim, o WhatsApp ele é presente nas nossas vidas, a gente tem que reconhecer e não negar a existência dele, mas para trocar alguma mensagem de alinhamento, né, sem compartilhar dados pessoais de pessoas físicas ou arquivos com dados, para não expor esses dados da sua empresa numa aplicação que a sua empresa não vai conseguir controlar, não vai conseguir prestar contas no futuro. E uma última pergunta que eu queria te fazer é que você falou uma coisa que é fundamental. Você falou uma mudança de cultura, né? As empresas, você mencionou a autoridade, você mencionou a questão de governança, e um ponto que eu sempre escuto é a questão do descarte de dados, ou seja, as empresas, nunca ninguém, as empresas normalmente não se preocupam em ter essa política de descartar dados, quer dizer, eu tenho um dado pessoal que eu não vou precisar mais, eu tenho que apagar, eu tenho que... Como eu faço? Ou seja, isso faz parte também dessa cultura nova que a empresa vai ter que enfrentar daqui para frente, né? Ou seja, os dados de pessoas físicas não vão poder ficar eternamente, sei lá, no sistema, num armário, numa impressão. Como vai funcionar isso, Samara? Existem 3 principais casos de uso de exclusão, pensando aqui na lei, né? O primeiro deles é quando o próprio titular pede para excluir o dado dele. Ele tem esse direito. Lá no artigo 18, ele pode pedir que os dados dele sejam excluídos. E aí, obviamente, que não é para toda situação que isso se aplica, né? Se ele tem um contrato vigente contigo, a base legal para você possuir esse dado é a execução de contrato. Então, se ele pedir para excluir os dados dele, você não consegue mais prestar esse serviço. Você vai excluir os contratos que estão vigentes? Isso não é possível. Então, esse direito não é absoluto. Geralmente, esse primeiro caso de uso, né, o titular do dado pede para excluir dados que ele forneceu com consentimento, porque seria uma espécie de revogação do consentimento, tá? O segundo caso de uso é quando eu tenho documentos e dados que não têm mais prazo de retenção e de guarda pela lei. A gente sabe que, por exemplo, quando nós contratamos funcionários e depois eles são desligados da empresa, eu não posso me desfazer de todos esses documentos e dados sobre eles, porque eu tenho que prestar uma série de prestação de contas de informações fiscais, trabalhistas, para as autoridades que me acionam. Então, eu tenho um prazo de retenção. A lei fala que determinados documentos eu preciso guardar por 10 anos, outros documentos por 20 anos. Enquanto este prazo estiver vigente, dados são armazenados e guardados pela empresa, desde que não sejam utilizados para outras finalidades, né? Daí já muda a base legal. E encerrado esse prazo, eles precisam ser descartados e excluídos. E o terceiro caso de uso é quando esse dado perdeu a utilidade, perdeu a finalidade. Não tem mais nenhum processo de negócio que sustente a utilidade do tratamento desse dado. Então, por exemplo, quando nós adquirimos bases de dados lá dos birôs de crédito para modular os nossos algoritmos de score, para criar os nossos critérios de geração de score de adimplência, inadimplência, a partir do momento que eu utilizei aquela base de dados, ela perdeu a utilidade. Os dados já estão desatualizados, eu não vou usar uma segunda vez, então eu não posso guardar essas informações no meu ambiente, eu preciso descartar essas informações, né? Uhum. Então, existem vários casos de uso, várias situações em que esses dados precisarão ser excluídos porque o titular pediu, ou porque o prazo de retenção dessa informação se acabou, se encerrou, né, expirou, ou porque a necessidade do dado se perdeu, a finalidade do dado se perdeu, ou a qualidade do dado se perdeu. Às vezes, nós temos cadastros de clientes muito antigos, que estão há 10 anos, 20 anos conosco, e aí nós temos lá todo o histórico de endereços dele. Temos 10 endereços sobre esse titular. O princípio da qualidade dos dados fala que eu preciso guardar o dado que é o dado correto, que é o dado mais atualizado, que é o dado
que me faz realmente entrar em contato com aquele titular. Então, eu não posso ter 10 endereços no meu cadastro. Eu preciso higienizar esse cadastro, descartar os dados que não são corretos, atualizados e não servem mais, e manter só o melhor dado do cliente. Né? Então, existem várias situações que a lei traz em que os dados precisam ser excluídos. Agora, essa rotina de exclusão é muito difícil, ela é muito complexa, porque a gente não fala só dos nossos ambientes tecnológicos, mas também dos documentos físicos, contratos, notas fiscais, faturas, toda a documentação física que nós temos. E também, falando do ambiente digital, dos backups. Porque se eu apago a informação nas minhas bases de dados e aplicações e sistemas, as informações continuam nos backups. Então, algumas rotinas de atualização desses backups também precisam ser feitas. E isso é muito complexo quando os backups são físicos, são em fita, principalmente, são muito antigos, né? Então, o que se tem visto no mercado é que as pessoas têm optado por anonimizar o dado ao invés de descartar. Isso serviria? Sim, serviria. Por quê? Porque a anonimização, ela é qualquer tipo de mascaramento desse dado. Pode ser uma criptografia, pode ser uma ofuscação, um rasteamento, qualquer coisa que coloque uma máscara naquela informação e você não consiga mais identificar o titular que está por trás da informação, né, desde que essa anonimização seja irreversível. Tá? Aí ele fala que quando você anonimiza o dado, para de aplicar a lei, não se aplica mais nenhuma regra da lei. Ele perde a característica de dado pessoal. Então, no mercado, muitas empresas têm optado por anonimizar ao invés de excluir, porque o custo de descarte e atualização dessas rotinas de backup e também o esforço necessário, dependendo do tamanho da tua base, é muito grande. Faz todo sentido. O custo é muito maior, você tem razão. Não, tá ótimo. Olha, eu acho que a gente está chegando no final aqui do evento. Samara, eu queria te agradecer imensamente. Acho que foi ótimo, acho que foi super elucidativo o que você falou. Você deu um panorama geral da estrutura da ANPD, junto com a Patrícia, governança, entrou no detalhe do que a gente pode esperar da lei, o que são dados pessoais. Queria te agradecer imensamente em nome da ANEFAC e agradecer novamente a todas as pessoas que nos prestigiaram hoje aqui, a Patrícia também, e deixar com você as suas últimas palavras aí para nós. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada, ANEFAC. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Não se desesperem com a lei. Né? A lei ela é mais uma regulação de muitas outras que vão surgir para adaptar os nossos negócios. É importante, sim, ler, entender a lei, se vocês precisarem de ajuda, de consultoria, de qualquer tipo de alento, né, com relação à lei, contem com a ANEFAC, contem com a Patrícia, contem comigo, contem com toda essa estrutura que já foi preparada para auxiliá-los. Eu fico à disposição e também conto com vocês para que a gente se encontre lá no LinkedIn ou nas outras plataformas para mantermos o contato um com o outro. Muito obrigada, Eduardo. Parabéns Obrigado. pelo evento. Nós que agradecemos e obrigado a todos aí, obrigado a todos por estarem presentes hoje e esperamos nos ver nos próximos webinars. Um abraço a todos e um bom dia para vocês. Obrigada, tchau, tchau.